Você está jogando com pessoas, com seus colegas, entre aspas, mas que é o tempo inteiro desprezando, o tempo inteiro falando palavras, né, pesadas, xingando, o viadinho ainda é um xingamento, você ser gay ainda é um problema, você está jogando feito um mariquinha. Então tudo isso, você associando isso à sua condição sexual, você acaba falando que aquilo ali não é mais para você. Então eu me afastei do futebol durante 15 anos. A Liguei, que é a Liga Nacional de Futebol LGBT, digamos assim, ela mapeia esses 60 times atualmente no Brasil e eu considero esses times objetos de muita resistência. Ali eles podem dar pinta, ali eles podem performar o que eles realmente são. Cada um dentro do seu estado está levantando essa bandeira, né? Tipo, além de representar o estado nas competições que foram criadas, competições LGBTs, eles também representam essa luta contra a homofobia, contra o preconceito dentro do próprio estado. E o Bisquete está nessa onda de mostrar para a galera, de escancarar um pouco isso também, né? De mostrar que o futebol é para todo mundo, que dá para você ser competitivo e também ser gay. Sinceramente, eu acho que eu não vejo diferença o futebol de quem é gay e quem é hétero. Não tem diferença nenhuma. E é injusto isso, você luta, sei lá, 10, 12 anos da sua vida por um sonho e você de repente vai ser excluído porque você é gay, porque você não é igual ao outro, né? Então eu era um personagem, você tinha que ser o machão, você tinha que ser o bravo, você tinha que ser o cara. Quando eu parei de jogar profissionalmente, eu fiquei 10 anos sem jogar futebol. Sem jogar, que eu digo, é sem entrar numa quadra. Assim. Foi quando eu falei, não, sou gay, me assumindo como gay, eu tô abrindo mão do esporte, eu tô abrindo mão do futebol, porque não tem espaço para os dois. E aí, quando eu conheci o Bisquets, eu confesso que eu fui muito cheio de preconceitos, assim. Eu não estava preparado para isso, para entender que existiam outras pessoas gays que gostavam de futebol e que jogavam futebol. E aí você via que tinha a galera que jogava bem, tinha a galera que não jogava tão bem, mas o que importava é que estava todo mundo ali brincando e feliz e jogando. E cara, assim, eu vou ser muito honesto, foi um diferencial, assim, de vida, de cultura, de aprendizado. Ali você convive com histórias de vida diferentes, né? Pessoas que nunca tiveram oportunidade de jogar futebol porque já eram ou mais afeminados ou que se sentiam envergonhados de estar com a galera. E ali começou uma história muito bonita. Há 2 anos atrás, assim, teve uma ruptura, assim, teve minha vida antes dos meninos do Bisquete, teve minha vida depois. E confesso que depois foi bem melhor. Então eu acho muito interessante e acho que são times que realmente dão a cara para bater e que estão construindo um novo conceito de futebol que eu acho que vai deixar o futebol mais legal. Porque um dos argumentos que a gente ouve muito é de que o futebol tá chato e vocês só sabem falar, só sabem problematizar, só sabem falar sobre racismo, homofobia, machismo. O futebol tá ficando muito chato. Eu acho que, na verdade, o futebol vai ficar mais legal a partir do momento em que a gente incluir essas pessoas. Porque a gente vai criar outros tipos de futebols, outros conceitos de futebol. Então, eu acho que é muito importante incluir essas pessoas para que a gente consiga sair desse marasmo que o futebol tá hoje.